Psicologia é ciência de verdade ou é só um monte de palpite de senso comum? Bom, hoje a gente vai separar o joio do trigo usando um dos maiores mitos da psicologia para entender como a ciência da mente realmente funciona. Ah, essa frase, com certeza todo mundo já ouviu, né? Ela se espalhou pelo mundo como se fosse uma verdade absoluta. Pais compraram CDs, governos criaram programas, tudo com base nessa ideia, que parece tão simples e poderosa. Mas e se não for bem assim? E se essa ideia, que influenciou a vida de milhões de pessoas, tiver nascido de um grande mal-entendido? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para entender de onde veio essa história e por que ela não se sustenta, não dá para confiar só na intuição. A gente precisa de uma ferramenta para separar o que é fato do que é mito, e na psicologia essa ferramenta é o método científico. Então, para a gente desconstruir o mito, primeiro precisamos das ferramentas certas. E na psicologia científica, essas ferramentas são baseadas numa mentalidade bem específica. A psicologia científica se apoia em duas ideias centrais. Pensa nelas como as duas regras de ouro do jogo. São elas que separam a ciência do puro achismo. Vamos dar uma olhada na primeira. O primeiro pilar é a abordagem empírica. Sabe o que isso significa? Que não basta sentir que Mozart deixa os bebês mais espertos. É preciso observar, medir, coletar dados. A ciência exige provas concretas, não só boas intenções. O segundo pilar é a atitude cética. E olha, isso aqui é crucial. Ceticismo aqui não é ser pessimista, tá? É ter rigor. É aquela mentalidade que está sempre perguntando: ok, legal, mas cadê as provas? Alguém mais testou isso e achou a mesma coisa? Beleza, com a mentalidade certa, os psicólogos usam duas grandes abordagens para coletar conhecimento. Pensa nelas como se fossem duas lentes diferentes para observar o comportamento humano. Existem basicamente duas formas de olhar. Uma, a nomotética, que tenta encontrar as leis gerais que se aplicam a grandes grupos de pessoas. A outra, a ideográfica. Foca em entender a fundo a história única de uma pessoa. É a diferença entre olhar o mapa de um país e explorar um vilarejo escondido. A abordagem nomotética é tipo ter um mapa do território. Ela nos dá uma visão ampla, sabe? Ajuda a identificar padrões em grandes grupos e permite fazer generalizações. É essencial para a gente criar teorias mais abrangentes. Já a abordagem ideográfica é como descer do avião e explorar um vale específico nesse mapa. Ela nos dá uma riqueza de detalhes sobre um caso particular que o mapa geral jamais conseguiria mostrar. As duas são super importantes. Certo, já temos a mentalidade e as ferramentas. Mas ciência que é ciência também precisa de regras claras para garantir que o conhecimento produzido seja confiável, válido e, acima de tudo, feito com integridade. Toda pesquisa confiável se apoia em três pilares. Primeiro, a replicação, ou seja, o resultado pode ser encontrado de novo por outras pessoas. Segundo, a evidência convergente. Outras pesquisas com outros métodos apontam para a mesma direção. E por último, mais fundamental, a ética. A busca pelo conhecimento foi feita com respeito e cuidado? Sem isso, a ciência desmorona. A replicação é a prova de fogo. Se um estudo mostra um efeito, outros pesquisadores em outros lugares precisam conseguir o mesmo resultado. Se ninguém mais consegue replicar o efeito Mozart, o achado original começa a parecer um alarme falso. E mais, uma pesquisa sozinha é só uma pecinha do quebra-cabeça. A confiança de verdade vem da evidência convergente. É quando vários estudos, usando métodos diferentes e pessoas diferentes, apontam para a mesma conclusão. É aí que uma ideia começa a virar uma teoria científica sólida. Mas esses métodos e regras não surgiram do nada não. A psicologia, como toda ciência, evoluiu com o tempo e foi muito influenciada pelas ideias e pela cultura de cada época. Tudo começou pra valer lá em 1879, quando Wundt criou o primeiro laboratório só para estudar a mente de forma experimental. Mas logo depois o foco mudou total para o behaviorismo, que só queria saber do comportamento que dava para ver. Foi só lá nos anos 60 que a revolução cognitiva trouxe a mente de volta para o centro do palco. E hoje, a neurociência cognitiva permite que a gente veja, literalmente, o pensamento acontecendo no cérebro. Isso nos leva a um conceito fundamental, o Zeitgeist, ou o espírito da época. Ele influencia tudo, desde o que os cientistas acham interessante estudar até como o público recebe uma ideia. E isso é a chave para entender por que um mito de Mozart explodiu. Ele surgiu numa época de muita ansiedade sobre o desenvolvimento das crianças, sobre competitividade, o terreno era fértil.
Ok, agora com todas essas ferramentas e conceitos na mão, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Como foi que um pequeno estudo científico se transformou nesse mito global do efeito Mozart? Olha só como a coisa desandou. Tudo começou com um fato real, mas bem específico. Uma melhora temporária no raciocínio espacial de estudantes universitários. Aí, a mídia pegou isso, simplificou tudo e exagerou. E então veio o erro fatal, a extrapolação. A ideia foi aplicada a bebês e à inteligência em geral, algo que o estudo original nunca, jamais sugeriu. E pronto, nasceu um mito. Então, como a gente pode se proteger desses mitos? Use este checklist mental, ECRR. A afirmação é empírica? Ela resiste a um olhar cético? Foi obtida de forma ética? E o mais importante de tudo, ela é replicável? O efeito Mozart falha feio na maioria desses testes, especialmente na replicação. No fim das contas, a psicologia científica não é um conjunto de fatos prontos, mas sim um processo. Um processo contínuo de observação, questionamento e teste. É um método rigoroso que a gente tem para tentar entender a complexidade da mente e do comportamento humano. E vamos fechar com esta pergunta, que é quase filosófica. Ela nos lembra do desafio central da psicologia: estudar a experiência humana de forma objetiva, sendo que nós mesmos somos os sujeitos dessa experiência. É uma busca que continua, cheia de desafios, mas que é essencial para a gente se entender um pouco melhor. Obrigado pela companhia nesta análise.